Boa noite, turma. Estamos hoje na nossa terceira aula de gestão pública e vou retornar aqui com vocês alguns conceitos que a gente teve na primeira aula, tá? Para a gente poder dar andamento no que eu vou falar hoje. Conforme explicado na primeira aula, o Estado é uma organização, né, burocrática, detentora do poder. Ele tem um poder de legislar e tributar e tem um poder extroverso. É um ente intangível e seus elementos constitutivos é o povo, território e a soberania. O governo, por sua vez, é o instrumento do Estado, que exerce o poder do Estado, né? Quem exerce? Ele dirige o Estado, né? O administrador, elabora as políticas públicas, realiza a função política e é um agente político, né? O governo é um agente político. Por sua vez, a administração pública é um instrumento do governo. É quem executa as determinações do governo, serviços e públicos, né? Denominado, né, a administração é denominado como um aparelho do Estado, né? E esse aparelho do Estado, ele se identifica pelas entidades, órgãos e agentes públicos e administrativos, que são quem executa as atividades. Hoje nós vamos falar dessas figuras, né? As entidades, os órgãos e os agentes públicos, né, que compõem a nossa administração pública. Então, tendo esses conceitos do que é Estado, governo e administração, hoje a gente vai estar tratando aqui das entidades, órgãos e agentes públicos. Entidades. As entidades são unidades de atuação dotadas de personalidade jurídica que podem ser públicas ou privadas. Então, aqui eu já começo uma interpretação do que seriam as entidades, né? E quando a gente fala públicas e privada, é que são entidades que podem derivar do poder público, como podem também derivar de pessoas jurídicas privadas, né? Pessoas físicas privadas. E aqui eu vou dar delimitando quem são essas figuras. As entidades políticas são as pessoas jurídicas de direito público. Então, são uma unidade de atuação de personalidade jurídica de direito público, né? É uma pessoa jurídica pública. Quem são as entidades políticas? É a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, né? Então, assim, é aquilo que a gente chama de Estado, é o Estado num todo, é a união de todos eles, né? Essa entidade política, ela é dotada de autonomia política, né? Ela não depende de ninguém, ela é em si, né? Ela por si só se basta, né? E recebem suas competências diretamente da Constituição Federal e possui a competência de editar leis. Então, elas têm essas funções também de editar leis e são decorrente da Constituição Federal, né? Que lá na nossa Constituição, a gente tem essa distribuição, essa organização da nossa administração pública, né? Que se divide-se entre esses entes federados, né? São denominados entes federados. A autonomia política, né, ela se traduz na capacidade que as entidades políticas têm de legislar, editar leis e de se auto-organizar, ou seja, elas possuem competência de natureza política, legislativa e administrativa, né? Então, quando a gente fala em capacidade das entidades políticas, a gente fala que ela tem essa autonomia. E essa autonomia se traduz em auto-organização, que é a capacidade dela de elaborar a Constituição, né? Uma Constituição estadual, uma lei orgânica do município, né? Cada qual dentro das suas competências, né? Porque eles têm as competências divididas. Ele tem a autolegislação, que é o poder de legislar, e aqui eu falo diversas legislações, porque quando você estuda o poder legislativo, a gente consegue verificar que existem leis que são competências da União, leis competências do Estado e leis que são competências do município e do Distrito Federal. Então, esse poder de legislar é de todos os entes federados, cada um dentro da sua competência, mas todos eles têm, né, esse poder. O autogoverno, que é organizar os seus poderes, essa organização é dividida em executivo, legislativo e judiciário, e de eleger seus representantes. Então, o autogoverno,
O Estado em si, né, a entidade política, ela se organiza os seus poderes e elege os seus representantes. É por meio do Estado que a gente tem a eleição, é por meio dos municípios que a gente tem a eleição, é por meio da União que a gente tem a eleição nossa do presidente. Então, eles têm esse autogoverno de eleger seus representantes. E ela é uma auto-administração, que significa que ela presta serviço, né, e exerce suas atribuições de natureza tributária, orçamentária e administrativa. Né? Ela tem essa organização dentro dela de se autogerir. Então, a entidade política, ela por si só, a sua existência, né, ela já se caracteriza, ela já tem a sua formação, tá? Já as entidades administrativas são dotadas de personalidade jurídica, né? E são criadas pelas entidades políticas. Então, aqui a entidade administrativa depende da criação, né, da entidade pública. Depende que a entidade pública a crie, né? A torne existente. Elas são pessoas jurídicas de direito público ou privado e compõem a administração indireta, né? Quais sejam as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Elas não detêm autonomia política, né? Elas, então, não podem criar leis, não podem legislar, não têm sua divisão de autogoverno, né? Não organizam seus poderes e nem elege seus representantes, tá? Mas elas têm administração, né? E não são hierarquicamente subordinadas à entidade que a criou. Quando a entidade a cria, ela possui um controle, mas é um controle de fiscalização, muito mais fiscalizatório do que um controle de subordinação, tá? Então, não detêm autonomia política e não são hierarquicamente subordinadas, né? E possuem competência administrativa, que é a capacidade de auto-administração, e autonomia administrativa, porque elas não têm que seguir o que aquela gestão, né, vamos dizer que foi uma autarquia criada pela União, né, ela tem a sua administração daquela autarquia, ela é própria daquela entidade administrativa. Ela tem que seguir os requisitos da lei, porque cada uma dessas entidades administrativas são criadas por lei, né? São criadas ou autorizadas por lei. Então, elas têm certo rigor, têm certa fiscalização que devem ser cumpridas. Então, apenas para vocês entenderem, e é o principal que vocês precisam entender, que entidade política, União, Estado, Distrito Federal e os municípios, eles possuem capacidade de auto-organização, auto-legislação, autogoverno e auto-administração e são dotados de autonomia política, né? Existem por si só, né? A Constituição os criou. Já as entidades administrativas são pessoas jurídicas de direito público ou privado. Elas representam aquilo que a gente chama de autarquia, administração pública indireta. São divididas em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Elas não detêm autonomia política, mas não são hierarquicamente subordinadas àquela entidade que a criou, né? E possuem, como entidades, a competência administrativa, né? A autonomia administrativa. Basicamente é isso que vocês vão precisar saber sobre esses dois conceitos de entidades. Os órgãos em si, né, eles são as unidades despersonalizadas que têm por objetivo realizar, por meio de seus agentes públicos, a atividade das pessoas jurídicas a que pertencem. Então, assim, os órgãos é tudo, né? Tudo quando a gente tem na administração pública, eles são divididos, né? A Receita Federal, posso dizer que é um órgão, né? A Secretaria da Saúde de São Paulo é um órgão, o Ministério da Economia é um órgão, né? A Receita Federal é um órgão, um departamento das empresas públicas é um órgão. Então, assim, são as figuras, né? Que despersonalizadas, né? São unidades despersonalizadas que exercem as atividades, né? Que por meio de seus agentes públicos exercem as atividades das pessoas jurídicas a que pertencem, né? Então, eles têm o objetivo de realizar as atividades, tá?
eles são hierarquicamente subordinados à pessoa jurídica a que pertencem, né? Então ele tem uma hierarquia e ele tem que obedecer àquela gestão, àquela organização daquela pessoa jurídica a que ele pertence. Já os agentes públicos, né? Eles são as pessoas físicas, né? Sendo remunerado ou não, que exerce mandado, cargo, emprego ou função pública por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Então é todo mundo, toda e qualquer pessoa que trabalha no âmbito do serviço público, né, do poder público, né? E eles são subordinados à entidade política e à entidade administrativa, né? Ou a entidade administrativa que estão submetidos, né? Devem seguir as orientações, são subordinados a elas, né? E são divididos em agentes públicos políticos, agentes públicos administrativos, que são os servidores públicos, empregados públicos e servidores temporários, os agentes públicos credenciados, os agentes públicos delegados e os agentes públicos honoríficos, né? Todos esses são aquilo que nós denominamos de agentes públicos, né? Os políticos são os titulares de cargo, né, da cúpula governamental, né, investidos por eleição, nomeação ou designação para o exercício das funções descritas na Constituição. São os políticos, né, eleitos, são os ministros de estados, são também considerados juízes e promotores de justiça, são os membros do Tribunal de Contas, são os representantes diplomáticos. Então, esses são os agentes públicos políticos, né? Político, você tem que pensar assim, é aqueles que estão ali dentro daquela cúpula governamental, né? Aqueles que são aquelas figuras representativas que a gente vê, né? Muito na televisão, né? O governador, o vereador, o prefeito, o presidente, os ministros, né? Ó, nessa pandemia, quantos ministros a gente não conheceu e que ficaram bastante conhecidos, né, pra gente, né? O ministro do meio ambiente, nós tivemos acho que 4 ministros da saúde, hoje a gente tá com o interino ainda, se eu não me engano. Nós temos o Guedes, que é o nosso lindo e maravilhoso, não vou falar outra coisa pra gente não ofender, mas a gente tem o Guedes, nosso ministro da economia, né? Ele que tá aí fazendo várias reformas e anda trazendo várias situações e mudando, né? E trazendo um retrocesso para a nossa legislação e proteção, tanto trabalhista, previdenciária, como administrativa, porque essa proposta de reforma administrativa nada mais é do que tirar, né, a função e o cargo público, né, o exercício do funcionário público, né, isso tende a ser extinto pela proposta apresentada, né? Então, enfim, essas são as figuras, né, que a gente denomina de agente público político. Os agentes públicos administrativos não tem muito erro, gente. Servidor público é aquele que foi investido, né, por concurso público, né, e são subordinados às regras estatutárias. Os empregados públicos, que são aqueles que possuem cargo ou emprego em comissão e estão subordinados às normas da CLT. E os servidores temporários, que são contratados para atender necessidade temporária de interesse público e que nesse caso é dispensado concurso público. Esse servidor temporário, ele é uma exceção à regra, né? Não é muito de costume ter, porque geralmente quando tem uma prestação de serviço temporário, a administração não contrata um servidor temporário, ela contrata uma empresa, né? Uma terceirizada, né? Alguém que vai fazer essa prestação de serviço temporário. Então, assim, ele existe a figura porque ela é permitida, mas é uma exceção à regra. Já os agentes públicos credenciados são aqueles que recebem poderes de representação do ente estatal para atos determinados, sendo credenciados para participar de ato único. Então, uma vez que eles foram, né, receber esses poderes de representação é somente para aquele ato, ele não pode usar para ato diverso, né? São utilizados quando o servidor que deveria atuar no exercício da atividade pública encontra-se impossibilitado
Muito difícil isso acontecer, até porque a gente tem os substitutos, né, hoje, né? É muito difícil você ter numa administração pública alguém que insubstituível, né, que não pode ser substituído por outro funcionário público. Mas existem essas exceções. Existe esse agente público credenciado, ele é autorizado por lei, então vocês têm que saber o conceito dele, né? Ele só vai ser utilizado quando um servidor que deveria atuar no exercício de uma determinada atividade pública encontra-se impossibilitado de fazê-lo, né? Então ele vai substituir esse servidor. Já os agentes públicos delegados, né, ou comissionários e personários, são os particulares, né, que exercem a função delegada da administração pública, os quais são serviços concedidos, permitidos e autorizados. Por isso que a gente fala concedidos, né, concessionários ou permissionários, são os delegados, né? Esses realizam a incumbência da execução de determinada obra ou serviço público, por sua conta em risco, mas segundo as normas da administração e sobre permanente fiscalização. São também denominados como colaboradores do poder público. Exemplo desse tipo de agente público é o leiloeiro, né? Quando a gente vai fazer um leilão dos bens bloqueados pela justiça, quem faz é um leiloeiro. Ele tem uma personalidade jurídica em regra, tá? Mas ele pode ser uma pessoa física. E ele vai lá e faz aquele leilão. Ele faz a prestação do serviço de leiloar aquele bem que passa a ser, né, um serviço a ser prestado para o judiciário, por exemplo, né? Outro exemplo são os cartorários. Esses cartórios que nós temos funcionários lá, que é ortogados a eles, né, que é delegado aquela função. Tanto é que o concurso do cartório, ele é uma delegação, né, que se chama o concurso, e ele não é vitalício. Então, né, foi-se vitalício alguns anos atrás, mas hoje em dia já não é mais vitalício, mudou a regra. Então também seria um exemplo desses agentes públicos delegados. Já os agentes públicos honoríficos são os agentes convocados ou nomeados para prestarem serviço de natureza transitória, sem vínculo empregatício e, em geral, sem remuneração, sendo que, enquanto exercem a função, né, essa função pública, submetem-se à hierarquia e são considerados funcionários públicos para fins penais, tá? Esses funcionários, quando vocês verem agentes públicos honoríficos, é a mesma coisa de dizer que é aquele funcionário que constitui o munus público, né? Serviços relevantes. E exemplo deles são os jurados. Ninguém quer ser jurado. Tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. E para mim exercer a função do tribunal do júri, né, no judiciário, numa ação penal, eu preciso de jurado. Então, é uma forma da gente fazer essa convocação. Lógico que só convoca quem põe o nome na lista, mas a necessidade. E não se recebe nada para ser jurado. Às vezes você passa dias lá para ser jurado, né? Esses casos midiáticos, acho que o último que teve foi do rapaz que matou, a moça que matou o enteado, uma coisa assim lá no sul. E foram 5 dias, né, de julgamento, e os jurados tiveram que ficar lá, né, são serviços gratuitos, né, em regra. Mesário também, mesário eleitoral não ganha nada, né, ele ganha como servidor público uma folga, 2 dias de folga, se eu não me engano, mas ele não ganha em pecúnia, né. E fazem esses serviços relevantes. A necessidade de ter um mesário eleitoral, né? A justiça eleitoral, ela não tem como ter funcionário para trabalhar só como mesário. Então, tem essas delegações, né? Essas convocações e nomeações para esses serviços relevantes. Da organização do exercício da função administrativa e o desempenho de suas atribuições. Então, vocês viram quem são as figuras, né? Aqui a gente falou, né, das entidades políticas, das entidades administrativas e falamos um pouquinho dos órgãos e dos agentes públicos. Todos esses que eu falei para vocês são as figuras que nós temos, né? São aquelas que quando eu estiver falando nas próximas aulas, vocês vão ter que ter essas conceituações na cabeça para vocês poderem identificá-los, tá?
Então, são as figuras dessa organização da administração pública. Agora eu vou falar para vocês como que essa organização faz, né, para delimitar esse exercício da função administrativa e o desempenho de suas atribuições. Para tanto, vocês precisam ter ideia de que o Estado, para organizar o exercício da função administrativa e o desempenho de suas atribuições, utiliza-se dos instrumentos de centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Decora isso, gente. Esses são os instrumentos em que o Estado utiliza para organizar o exercício da função administrativa e o desempenho de suas atribuições. Então, guarda aí na cabeça de vocês. A centralização é a mais básica, tá? É aquela em que é o Estado que vai executar diretamente as suas funções por meio de órgãos e agentes públicos da administração pública direta. Quem são esses? É aquela administração política, a entidade política, tá? Se vocês pensarem em centralização, é o próprio município, é a própria União, é o próprio Estado, a entidade política própria que exerce essa função, ela executa diretamente as suas funções, tá? Então, isso é a centralização, é vocês pensarem que o quê? Quem exerce a função, eu tenho uma centralização quando quem exerce a função é o Estado, né? Por meio de seus órgãos e agentes públicos, né? Então, a gente denomina isso de administração pública direta. Na próxima aula a gente vai falar bastante sobre isso. A descentralização é ao contrário, é o inverso. Né? O Estado executa indiretamente as suas funções por meio de pessoas jurídicas pertencentes à administração pública indireta. Quem são esses? As entidades administrativas, tá? Ou pessoas físicas, que são os particulares prestadores de serviço, tá? A descentralização pode ocorrer por descentralização por ortoga, né, por serviços funcional ou técnica, descentralização por colaboração, que é a por delegação, e a descentralização territorial geográfica, tá? Então, esses são os tipos de descentralização. A descentralização por ortoga, ela se caracteriza, né, nesse caso, a entidade política cria ou autoriza a criação de uma entidade administrativa, que são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Mediante lei, tá? Nesse caso, a entidade política transfere determinado serviço público a essa entidade. Então, ela transfere o quê? O serviço público a outra entidade, tá? E, consequentemente, né, a entidade política perde a disponibilidade sobre esse serviço público e só pode retomar esse serviço através de nova lei, revogando a criação daquela entidade, tá? Essa entidade fica vinculada à entidade política que a criou, porém não está hierarquicamente subordinado a essa. Aqui, gente, é a figura da entidade administrativa. Eu não coloco entidade administrativa porque a doutrina não denomina dessa forma quando vai explicar a descentralização. Mas aqui é a nossa entidade administrativa, né? E como a gente viu sobre o significado dela, ela é criada por lei, pela entidade política, mas ela está vinculada à entidade política que a criou, mas ela é hierarquicamente não está subordinada a essa, né? O controle que tem sobre essa entidade criada na descentralização por ortoga, o controle é um controle finalístico, né? Buscando apenas que a entidade não se desvie dos fins para a qual foi criada. Então, assim, o objetivo não é controlar como ela vai fazer, e sim se aquilo que ela se propôs a fazer, aquilo que a lei criou ela e determinou que ela vai fazer, está sendo realizado. É isso que vai ser esse controle finalístico. Aqui eu trouxe uns exemplos para vocês, né, do que são essas descentralização por ortoga. Praticamente, nosso governo
desde 37, ele começou a descentralização. E isso foi aumentando bastante e houve um boom com o presidente Collor, tá? Em 1992, se eu não me engano. As privatizações, né? Não é nem privatização, mas são as ortogas, né? Começou-se a ter as concessionárias, começou-se a deixar o serviço público para terceiros, né? E foi se criando. Inclusive, o INSS foi criado em 1990, né? Como uma autarquia federal para cuidar da Previdência Social. Né, o Banco Central do Brasil, o IBGE, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, o INCRA, esses são modelos, né, de entidades administrativas e todos eles são criados, né, por lei ou autorizados por lei, né, para sua existência. A descentralização por colaboração, o Estado transfere mediante contrato ou ato unilateral apenas a execução de determinado serviço público a uma pessoa de direito privado previamente existente. Então, aqui eu tenho uma transferência da execução de determinado serviço, né? E não conforme a descentralização de ortoga, né? Eu não transfero o serviço público, né? Aqui é diferente, ó, a diferença dos dois está aqui. Né? Eu transfiro a execução de determinado serviço público a uma pessoa de direito privado previamente existente. Quer dizer que eu também não vou transferir para uma pessoa pública, né, que foi criada por uma lei, né, como uma entidade administrativa, né, na ortoga, né, na descentralização de ortoga. Aqui não. Aqui é uma pessoa de direito privado previamente existente. A titularidade do serviço, né, se mantém com o poder público. Então, significa o quê? Quem é o detentor, né? Quem que é o serviço público? É o poder público, né? O que eu estou transferindo para essa pessoa de direito privado é a execução desse serviço. A descentralização por colaboração poderá ser formalizada através de um contrato, e aqui a gente denomina como ato bilateral, por meio da concessão ou permissão, devendo ser realizada por prazo determinado, e a modificação ou revogação do contrato está sujeita às cláusulas contratuais e legais. Exemplo de concessão e permissão que a gente pode ver aqui em Jacareí é a EDP. Né? A EDP ela fornece energia, né? É um serviço público. Ela não é uma empresa... como é que eu posso falar? Ela é uma empresa pública, né? E ela tem esse serviço, ela é uma empresa que tem a concessão desse serviço, tanto é que ela pode cobrar, há uns 2, 3 anos atrás, começou-se a cobrar a taxa de iluminação pública. Nossa, mas por que começou a cobrar essa taxa? Porque já era prevista no contrato. O contrato que ela tinha já previa essa cobrança de taxa. Né? Por um tempo ela não cobrou, mas passado alguns anos ela ia cobrar. Outro exemplo de concessão é a Dutra. A Dutra tem aí a linha, né? Tem aí as pistas, né? A concessionária Dutra, e ela é uma empresa privada, né? Ela é uma empresa que tem aí a sua gestão não pública, né? Não está dentro da gestão pública. Porém, ela tem essa concessão, ela tem a permissão para utilizar, né, criar a estrada, porque foi ela que criou, então ela que fez toda a parte, ela que mantém a estrada, e através disso ela explorar a sua atividade econômica, que é através dos pedágios. Agora, por ato unilateral, é um ato administrativo, né? É um ato em que eu não dependo do outro para aceitar, não. É um contrato entre as partes, né? E aqui é uma autorização de serviços públicos, tá? Na descentralização por colaboração, não há qualquer relação de hierarquia ou subordinação entre o Estado e a pessoa que recebeu a delegação. Então, também não há hierarquia ou subordinação. Da mesma forma que não tem na descentralização por ortoga. A diferença aqui também é o controle. Aqui o controle é amplo e rígido. Então, diferente de ser só um controle fiscalizatório, aqui o controle ele é um pouquinho mais amplo, ele atinge outras questões além do fiscalizatório, né?
Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Então, assim, a pessoa delegada, né, que é a que recebeu a delegação, presta o serviço à população em seu próprio nome, né? Exemplo que eu dei para vocês aí da Dutra. E por sua conta e risco, quer dizer que quando um animal entra na pista da Dutra, quem paga, né, a indenização por aquele que sofreu o acidente é a Dutra. Então o serviço, mas a Dutra, né, não é uma estrada pública, né, não é um direito de todos nós brasileiros ou não andarem nessa estrada, é um direito porque é pública, é de utilidade pública, né? Mas quem que tem a responsabilidade, quem tem a concessão é a Dutra. Então ela cuida, né? Se responsabiliza por ela e em razão disso, qualquer dano que ela venha causar é por conta dela, é por conta da Dutra, tá? E sobre a supervisão do Estado. O Estado ele é o supervisor desse serviço, então ele pode cobrar, inclusive ele pode tirar a concessão, né? Se não estiver cumprindo os requisitos, né, determinados, ele pode tirar essa concessão, tá? E transfere-se, nesse caso, só o exercício da atividade. A descentralização territorial, eu tô falando mais por fins didáticos, porque ela praticamente, hoje ela não existe, tá? Nesse caso, ela é criada pela União, né? A União cria territórios federais, né? E os territórios federais são pessoas jurídicas de direito público, com limites territoriais geograficamente delimitados e que com competências administrativas genéricas, tá? Eles não possuem capacidade política e não integram a federação, eles não são um estado, ele é um território, né? Aquilo que nós denominamos de território. Não sei se vocês chegaram a ver isso na aula de geografia ou na aula de história. O Brasil já teve territórios, né? Antes de se transformar num estado. Eles possuem sim uma capacidade administrativa genérica e integram a União. É como se eles fossem um braço estendido da União, tá? Mas eles entram como territórios federais. E a sua criação e transformação em Estado, né? Ou reintegração ao Estado, porque ele pode ser, eu determinar que aquele local é um território federal e depois dizer que aquele território federal vai integrar a determinado Estado, né? Que se ele está ali incluído próximo ou se está ali dentro daquele estado. Isso só vai ser realizado por lei complementar, né? Então é uma lei complementar que regula a descentralização territorial. A desconcentração, que também é um instituto, né, que a administração usa para a organização do exercício da sua função administrativa, ela ocorre quando uma entidade política ou uma entidade administrativa se desmembra em órgãos dentro da mesma pessoa jurídica. São os órgãos públicos. Então, assim, eu pego a prefeitura se divide em secretarias, a secretaria se divide em setores. Esses setores vão prestar os serviços. Então, é basicamente isso, é essa divisão, né, desconcentração, é essa divisão dentro daquela própria pessoa, né, dentro daquela própria entidade. Existem uma relação de hierarquia e subordinação entre o órgão e a pessoa jurídica que a criou. Então, a prefeitura, quando ela cria as secretarias, a quem que as secretarias municipais vão responder? Elas vão responder ao Estado de São Paulo? Não, elas vão responder ao município, à prefeitura, que foi quem as criou, tá? Ela tem a desconcentração, né, que ocorre dentro de uma entidade política. Nós teremos a criação de um órgão pertencente à administração centralizada e desconcentrada, que é o órgão da administração direta. Então, uma secretaria municipal, ela é uma administração centralizada desconcentrada. E a desconcentração que ocorre dentro de uma entidade administrativa, teremos a criação de unidades, órgãos, departamentos, divisões e seções, pertencente à administração descentralizada e desconcentrada. Seria, por exemplo, assim, o Banco do Brasil, né, que é uma empresa acho que é sociedade mista. Gente, eu me confundo. Depois eu passo para vocês. Mas enfim, vamos pensar aí numa entidade administrativa.
O INSS. O INSS ele tem a gerência regional, aqui em Jacareí, por exemplo, ele tem a gerência regional que fica em São José. E nós temos aqui a agência de Jacareí. Mas a agência de Jacareí foi criada pela gerência regional, que é São José. Então seria isso, né? É um órgão que foi criado dentro daquela entidade administrativa, né? Que se divide até para poder atender melhor a população. E então ela é denominada como administração descentralizada, desconcentrada. A desconcentração pode ser classificada de 3 formas: desconcentração em razão da matéria, exemplo, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ela pode ser realizada em razão da hierarquia ou do grau: Ministério, Secretaria, Superintendências, Delegacias, Agências, Postos de Atendimento. É aquilo que eu expliquei lá sobre a Prefeitura. Eu tenho, né, um município, que é uma entidade política, e aí ela tem a Prefeitura. Da Prefeitura, ela tem as secretarias. Das secretarias, elas têm as diretorias, e por aí ela vai se diminuindo até ter os postos de atendimento, né, ou os setores de atendimentos. E a desconcentração territorial, né, geográfica, e essa ocorre, por exemplo, na Superintendência da Receita Federal no Rio Grande do Sul e a Superintendência da Receita Federal em São Paulo, porque a Receita Federal é um órgão só, é igual ao INSS, é um órgão só. Qual que é a diferença? Que como elas têm que abrir agências em vários locais para poder atender toda a população do Brasil, não pode se concentrar somente, por exemplo, em Brasília, que seria a sede deles, a sede da Receita de fato é em Brasília, a sede do INSS é em Brasília. Para eles descentralizar, né, desconcentrar, né, o território e não ficar tudo num território só, ele se divide em superintendências, né? A Justiça é assim, a Justiça Federal é assim, a Justiça do Trabalho é assim. Então, isso seria os exemplos de desconcentração territorial. A concentração, por sua vez, ocorre quando a entidade política ou a entidade administrativa extingue algum órgão que antes existia em sua estrutura, reunindo em um número menor de unidades as competências daquele órgão que foi extinto. Concentração é: eu tenho algo e eu extingui aquela função que aquele existia, eu trouxe para outro local, né? Eu subdividi em outro local. Exemplo que eu dou aqui para vocês, acredito que vocês sabem, que o Ministério do Trabalho foi extinto pelo nosso governo atual, né? A sua extinção se deu logo no primeiro dia de mandato, no dia 1º de janeiro de 2019, né? E o Ministério do Trabalho, que era um órgão separado, né? Ele tinha uma autonomia, ele virou uma secretaria especial do Ministério da Economia. Então, a concentração, um exemplo de concentração seria esse, né? Esse é o mais simples de todos. Por hoje é só, gente. A aulinha foi rápida. Se tem algumas questões no final do PDF, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me retornem. Se pesquisarem também, se quiserem algumas dicas de alguns vídeos, tem muito vídeo na internet que fala sobre esse tipo de matéria que eu posso estar selecionando para vocês. Me manda só um alô assim: professora, você falou dos vídeos, passa pra gente. É uns mapas mentais, é umas formas de vocês conseguirem decorar mais fácil a matéria, né, e poderem aprender esses conceitos, que são vários, e eu tenho muitos conceitos ainda a dar, para que vocês possam entender o que é administrar essa gestão pública, né, e o terceiro setor. Porque quando a gente entrar no terceiro setor, ele vai trazer um monte de... Todos esses conceitos que eu tô falando com vocês, ele vai ser utilizado. Então, se vocês quiserem melhorar, eu ainda estou encontrando bastante dificuldade na didática, né, nessas aulas online, mas eu posso passar essas dicas para vocês desses vídeos. Se for interesse de vocês, por favor, me retornem, falem para mim. Se tiver satisfeito, tá dando para entender a matéria, ótimo. Mas se não tiver e ainda tiverem dúvidas, me mandem um alô que eu passo esses vídeos, dou os links para vocês. São vídeos rápidos, vídeos de 10 minutos, 7 minutos, e são bem assim conceituais e fáceis de serem entendidos.
Bons estudos e qualquer dúvida fico à disposição. Tchau, tchau.